destinação final ambientalmente adequada ou a disposição final, certo? Eu não sei se nessa apresentação eu coloquei, mas aqui eu já digo, quando a gente fala de destinação final ambientalmente adequada, é o ato de você enviar para a reciclagem, tá? Um catador, quando pega um resíduo, ele está dando para eles uma destinação final ambientalmente adequada. A disposição, que ali diz na sequência, é o ato de colocar num aterro sanitário, né, com todas as normas de segurança completas, etc. Certo? Vou seguir. Então, a coleta e o transporte, certo? A coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua constituição ou composição, tá? Essa constituição e composição, no outro slide, eu vou mostrar aqui. Tá? A coleta seletiva não tem muito segredo, vou passar. Este caminhão aqui, se eu não me engano, é da... Eu tirei uma... Essa imagem é da coleta de Caxias, se não me engano. E aqui as divisões que a gente trabalha, né, naturalmente. Aqui começa a ficar mais comum, né, para o nosso dia a dia, tá? Eu tenho os materiais que a gente chama de seco ou molhado, tá? Ou eu vou passar o slide, depois eu já volto. Ou orgânico e inorgânico, tá? O que é o normal? Nós misturarmos esses conceitos, né? É o resíduo seco e o resíduo orgânico. É muito o que se diz, né? A gente se usa bastante, assim, muito por vício de linguagem, esses dois conceitos. Então, o material seco ali tem todos os papéis, plásticos e metais, mas os vidros são os 4 materiais, os 4 classes de materiais que mais se encontram nas unidades de reciclagem, certo? Dali vem o couro, couros tratados, tecidos, madeiras, guardanapos e por aí vai, tá? São materiais considerados secos, certo? Em termos de resíduo industrial, tá? O couro, tá? Isso eu orientei um trabalho em 2013, já faz algum tempo, e a menina fez um trabalho dela, ficou muito bom, e ela trouxe que o couro era o resíduo industrial mais comum, que tinha em mais quantidade também. Tá? E os molhados, assim como os orgânicos, o resto de alimento, né? Cascas, bagaços de frutas, verduras, compostos de pó de café e chá e por aí vai. Cabelos que o professor de vocês e eu não temos nenhum, já é. Nada, né, Alessandro? Nós já estamos, a gente não usa shampoo. Algo em comum aí já. Viu? Ô, César, que trairagem é essa? Eu não sei, ó, professora, eu não sei de nada. Ô, Alessandro. Oi. Posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Uma informação assim, eu tenho curiosidade. Eu moro em Soledade, tá? Sim. A gente faz a separação do seco, do úmido, tem os dias que passam, mas assim, eles vão para um aterro final, eles são separados antes disso? Eles vão tudo junto para lá? Como é que funciona isso? É Bianca, né? Não, é que eu tô sem câmera, eu tô usando a da Bianca, Cristina. Tá bom, Cristina, veja só, tem alguns municípios que usam a seguinte estratégia. Eles pegam, Campo Bom usa isso, eu acho ruim. Eles têm lá a coleta seletiva, mas eles têm a domiciliar também e enviam todos os resíduos para alguma UT, que é uma unidade de triagem, com catadores bem próximo ao aterro, que pode ser o caso de vocês. Então, o pessoal tem contato com o resíduo mais variado possível, de restos de alimentos, do que vocês imaginarem, tá? Só para retirar os resíduos recicláveis, certo? É o que pode acontecer nesse caso. Isso é bem comum, tá? Campo Bom tem, Novo Hamburgo tem uma UT em Porto Alegre com mais de 100 catadores que faz isso, pega só o resíduo domiciliar, tá? É o que pode acontecer, certo? O normal, esse tipo de acordo, por exemplo, ou a cooperativa assume um galpão próximo a aterro sanitário, eles têm um acordo com o município de contrato mais vantajoso do que uma UT que recebe seletivo, tá? Então, se tem sim a separação, mesmo que, é o que eu digo sempre para o pessoal que eu trabalho em Campo Bom e Novo Hamburgo em especial. Mas nós fazemos a separação, mas na hora do caminhão passar, junta tudo. Mas igual faça a separação, porque indo para esses lugares, eles vão identificar na hora se a sacola tem material reciclável ou se a sacola só tem orgânico. Certo? Então, aí tu consegue fazer a separação do material.
por incrível que pareça, assim, o nosso, que nós geramos de mais rejeito mesmo, de mais sujo, de mais fedorento, esse pessoal às vezes tem acesso e tem que ali tirar alguma coisa, certo? Então é uma das partes ruins desse negócio. Vocês conhecem essa tabela? Já ouviram? Já devem, eu tenho certeza que já viram essa tabela em algum lugar, ou pelo menos essas cores. Tá? É a resolução do CONAMA 275, certo? E eu acho legal, assim, ao mesmo tempo, é um pouco engraçado, lá no IFE em Sapucaia, fizeram uma coleta, organizaram a coleta do campus. E aí colocaram lá as caixinhas azuis para o papel, as caixinhas vermelhas para o plástico, as caixinhas verdes para o vidro e as amarelas para o metal. No caso, o alumínio que tu gera, né, da cantina. E aí o pessoal da limpeza passava, coletava tudo junto e não adiantava de nada, certo? Então vale muito mais a pena, certo? Se ter lá, eu tenho lá um verde escuro para o material seco e um marrom para o material orgânico. Tá? Se é para fazer, não conseguir manter essa separação, você faz o básico, certo? Então, se nós pensarmos o que a gente tem que fazer na nossa casa? Separar o seco do orgânico. É isso. Tá? Depois a gente pode entrar um pouco no assunto que sempre me perguntam. Eu devo lavar o resíduo? Tá? E isso, por incrível que pareça, na academia tem correntes diferentes de pensamentos. Tu deve lavar ou não. Porque por mais simples que seja, na sequência do processo todo, tá, ele vai impactar. Certo? Então, a resolução do CONAMA, só para mostrar, número 275, certo? Ela dá essas cores de referência, um padrão de cores, para separar diferentes classes de materiais. Se houvesse como você conseguir manter separado esses materiais, isso se tornasse um padrão da sociedade, pô, ia dar um impacto muito grande no trabalho dos catadores em termos de facilidade. Eu não tô com Covid, tá, gente? Pelo menos acho que não. Eu tô pigarreando aqui. Aqui puxando a brasa pro meu assado. Tá longe. Não, graças a vocês estão bem longe, né? Não tem problema. Puxando a brasa pro meu assado aqui, porque é a minha especialidade, eu fiz o meu mestrado lá com o Rudimar na engenharia de materiais, minas e metalurgia, mas a minha área de estudo foi materiais. Se você botar um pedaço de metal para mim e perguntar o que é, eu confundi com chocolate, eu não sei. Tá? Mas na parte de polímeros eu me defendo super bem. Tá? Então aqui eu trago só uma questão de simbologia também, que é importante na hora de fazer a separação, que é a BNT NBR 13.230, certo? Eu tenho certeza que todos vocês já viram essas imagens, né? Do triângulo com o símbolo, com o número e o material plástico de sua referência, certo? Esses 6 primeiros aí a gente chama de commodities, são os plásticos mais comuns, tá? Depois eu posso abrir, eu tenho uma outra slide ali que eu vou abrir um pouco eles e vou dizer o que tem em cada um deles. Quando se fala assim, os plásticos e tal, eles não são iguais, tá? E tem um plástico em especial que nós, na verdade 2, e nós referenciamos muito eles. É o PET, por causa do refrigerante, e o PVC, por causa das tubulações, certo? É um cano PVC. O PVC é um plástico, certo? Então, esse tipo de nomenclatura ajuda também na hora de você fazer a separação, certo? Não a domicílio, mas sim no trabalho desses catadores, certo? E algum desses materiais, na sequência a gente pode abrir um pouco, eles interferem na reciclabilidade do outro, tá? E esse 7 aqui, ele é um perigo, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele também. Mas creio que todos vocês já viram algumas embalagens, né? Viram atrás e tinha o símbolo, ou às vezes vem a embalagem a embalagem sem símbolo ou com símbolo incompleto, com o número no meio, sem informações. Ainda mantendo também no meu, tá? Por enquanto na minha seara, quando eu falo em resíduos plásticos pós-consumo, né, dos plásticos em si, eu tenho a triagem e vocês sabem que os plásticos ele tem 2 diferenciações que são importantes. Quando eu tenho uma sacola ou uma embalagem de arroz, feijão, açúcar, prego, de pacote de massa, de salgadinho e tal, eu tenho os plásticos que a gente chama plástico filme, tá? Que eles são
eu gosto mais de usar o termo flexível, tá? Mas aqui no caso a professora Maria Zanin usa o termo plástico filme. E tem a separação que vai para o plástico rígido, certo? Depois eu vou mostrar uma diferença para vocês em termos de comercialização de uma cooperativa que comercializa tudo prensado e da cooperativa de 2 irmãos que conseguem fazer esse processo. Eles conseguem fazer a moagem do plástico dentro da cooperativa, lavagem, secagem. No caso do plástico filme, o pessoal aglutina. O aglutinador é parecido com o liquidificador, mas só que ele é grande, tá? Mas ele tem o procedimento é bem parecido. E o material rígido ele é moído 2 vezes, lavado e secado. Tá? Esse material passa por um processo dentro da cooperativa de extrusão. Eles extrusam. Tá? O que é isso? Como o material está em formato granulométrico variado, a extrusora deixa a granulometria dele mais homogênea. Tá? Os pedacinhos ficam mais próximos em termos de tamanho. E com isso tu consegue acessar uma indústria diferenciada. Tá? Então aqui é importante, quando se tem... Eu faço muito isso, tá? Tu tem que começar... A pessoa às vezes é ignorante, mas a ignorância, muitas vezes, ela não é proposital. Tu não conhece, tá? Então tu tem que ter um processo de mostrar algumas realidades para a pessoa. Então, muitos catadores com quem eu trabalho, atualmente, pessoal, eu trabalho com 525 na região metropolitana, tá? Em 20 grupos. Eu tenho certeza que 420, 400 não sabem, a partir do trabalho deles, de separação do resíduo e de venda desse material prensado, o que acontece, que produto que eles se transformam. Tá? E tu tem que criar eles têm que se associar com alguma imagem posterior que eles não têm ainda. Tá? E esse grupo de 2 irmãos faz todo esse processo e eu levo muitas vezes lá e mostro para eles, ó, aqui é onde vocês têm que chegar. Aqui é o desafio. Tá certo que quando você começa a trabalhar com outros equipamentos, imagina uma costureira. Aquelas costureiras mais idosas que tem aquela máquina de costura que é o mais limitada. Quando tu coloca uma máquina de costura mais moderna, a pessoa se perde, a pessoa tem um tempo de treinamento. E é o que acontece com os nossos catadores por aqui também. Tá? Eu trouxe uma pesquisa do Sempre, eu sempre mostro é da Ciclosoft, eu sempre mostro isso para ter uma ideia quando se fala de coleta seletiva e domiciliar. Muitas pessoas me perguntam assim, mas por que no meu município não tem coleta seletiva ou por que a coleta seletiva não passa na minha rua? Tá? Então, o custo médio da coleta seletiva nas grandes cidades calculado foi de R$ 442,24 por tonelada. Essa pesquisa Ciclosoft é 2018, então deve ter atualização 2020 agora, se não houver nenhuma alteração. Tá? O Ciclosoft de 2016 mostrou R$ 389,46 por tonelada. Tá? Então, a coleta seletiva em si é cara. É mais cara que a coleta domiciliar normal. Certo? Porque uma coisa que acontece é o seguinte, tem municípios que usam caminhão compactador para fazer a coleta seletiva. Vou imaginar que uma pessoa deixou lá uma borra de café, o próprio caco de vidro, e aí você coloca dentro do caminhão compactador, o caminhão compactador faz o quê? Compacta o material, né? E quebra o vidro, espalha o material orgânico que foi misturado errado e tal. Então, o ideal é tu usar um caminhão baú normal, que não tenha compactador. Só que, por questões de volume, o material ele vai ocupar mais espaço. Então, se torna mais caro porque tem que ter mais caminhões trabalhando, tá? Tu tem que fazer mais rotas, certo? E o custo da coleta regular, que a gente chama, é R$ 95,00 a tonelada. Esse valor pelo Sempre foi calculado em dólar. Ontem até eu fui dar uma brincada com o dólar atual e aquele 442 se transformou em 600 e pedras, tá? Bastante, porque o nosso dólar deu uma subida danada, tá? Então, o custo é 4,1 vezes maior da coleta seletiva para domiciliar, mas em 94 o custo já era de 10 vezes maior, certo? Eu trago esses dados porque eles são importantes em termos de grandeza quando se fala de coleta, certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Eu estou muito rápido? Acho que tá bem tranquilo. Tá, eu vou tocando por enquanto, tá? Bom. Beleza, qualquer coisa vocês me falam, porque às vezes eu falo um pouco mais rápido, ainda mais que eu tô um pouco, esse ano eu não trabalhei com aluno nenhum, tá? A Uniaselv tá meio parada nos seus cursos lá, eu tava
ansioso para falar com uma turma de alunos assim. Não, Vamos mas tá dando para acompanhar, tô bem